190. Regressor Instruction. Capítulo 1021. Limpeza. 4. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eu vi corações nos olhos deles, disse Lei Jin. De quem são os olhos? Da Eijin. Perguntei. Não. Não tem como nossa Eijin olhar para ele daquele jeito. Estou falando do velho elfo. Ele deveria agir conforme a idade. Ele só está atrapalhando o futuro brilhante dela, acrescentei. Você sabe que já existem boatos sobre isso, né? Algo sobre Elias e a deusa da lança da Guilda Azul. Há até artigos dizendo que não há nada de errado com a vida amorosa deles, respondeu Lei Jin. Ele está realmente atrapalhando o futuro dela. Garanto que o velho elfo estava mirando nisso. Faz anos que os elfos ignoram a vida humana. Você sabe como os elfos estão fracos hoje em dia. Tenho certeza de que tudo isso é calculado, comentou Lei Jin. Então ele está tentando usar a imprensa primeiro. Também parece que ele está tentando se livrar de qualquer rival ao seu redor. E o momento se encaixa. Acertei, Nona? Perguntei. Você está certo. Como um velho falecido comeria ousa tentar atacá-la, reclamou Lei Jin. Isso foi meio duro. Você não deveria usar a palavra inspirado para ninguém. Sério. Ele deveria ter vergonha. Ele levou apenas uma batida de Spirit Gel que perdeu a consciência imediatamente. Então como ousava tomar café com ela? Ele não tem trabalho a fazer? Ele está tomando café depois de cuidar de tudo? Perguntei. Pesquisei só por precaução, mas não vi nenhum problema. Não quero ser um estereótipo aqui, mas elfos são pessoas antiquadas. Tenho vergonha de dizer isso porque parece que estamos cavando nossa própria cova. Mas, na verdade, somos nós que teremos problemas, disse ela. Por quê? Perguntei. Eu não te contei? Ainda não terminamos a limpeza, explicou Lei Jin. Como isso é possível? Na verdade, a masmorra é bem grande. Então faz sentido. Eu disse. Apesar disso, não fazia sentido ainda não termos terminado a limpeza. Então você está dizendo que há mais itens do que os listados aqui? Perguntei. Sim. Claro, pegamos os importantes, mas acho que ainda não terminamos. É seguro assumir que ainda há itens que ainda não descobrimos, respondeu Lei Jin. Aya não montou um portal de dobra? É por isso que lhe desacelerou? Perguntei. Ela montou o portal de dobra no primeiro dia, respondeu Lei Jin. Então qual é o problema? Perguntei. Todo mundo está de olho na situação. Mesmo que o comitê tente mediar, não conseguirá. Nem está dentro da jurisdição deles, então eles devem ter querido uma parte do negócio. Mesmo que tentem meditar, não vão conseguir entender e vão tentar descobrir as coisas sozinhos. Era difícil entrar em contato com a empresa de limpeza depois de cada reunião, respondeu Lei Jin. Tem a companhia que usamos com frequência, eu disse. É bem grande, então uma empresa não é suficiente. As pessoas têm se controlado mutuamente porque têm medo de que as empresas possam alterar os resultados para seu próprio lucro. Também havia lobistas. Quando tivemos que usar muitas empresas, começaram a dizer que precisávamos de um comitê de supervisão e que precisávamos do poder do Comitê de Gestão de Proteção Continental. Eles até pediram para as pessoas se voluntariarem para vigiar as pessoas e não levarem os itens embora, continuou. Talvez seja porque a torta é grande. Murmurei. Isso é bem ruim. Talvez seja porque todos sabem lutar, mas são teimosos. E os resultados são claros. Muitas pessoas decidiram ficar quietas, mas cada vez mais pessoas estão começando a demonstrar ganância. Então as coisas estão ficando uma bagunça. Tem gente que está se agrupando usando suas conexões. Lei Jin acrescentou. E a Guilda Azul? Perguntei. Por que você está mencionando a Guilda Azul aqui? Estamos falando de invasão à masmorra, não da crise continental, disse ela. Ah! Finalmente percebi como isso aconteceu. A masmorra não pertence à Guilda Azul. Era um fato que eu havia esquecido. Mesmo com a lei continental, a posse de uma masmorra sempre foi um tema controverso. Quanto mais eu pesquisava, mais complicado ficava aos meus olhos, mas para simplificar, o dono da terra onde a masmorra foi descoberta e o primeiro descobridor da masmorra teriam a maior parte do bolo. O país sagrado democrático era um estado pró-aventureiro, então davam ao primeiro descobridor a maior parte, e a república dava a maior parte ao dono da terra. Exceto pelos pequenos detalhes, não era tão diferente assim. Claro, isso também se aplicava ao santuário do Santo Toupeira.
A masmorra foi descoberta dentro do Vaticano. Havia espaço para controvérsia, mas se investigássemos o primeiro descobridor, eu diria que foi o partido do Rafael. Eles foram os primeiros a investigar o fenômeno estranho na masmorra, mas também haviam reunido uma tonelada de informações. No fim, eles descobriram a masmorra, então não seria certo excluir seu grupo quando eles haviam feito uma grande contribuição. Meu nome estava incluído na lista, mas eu não participei sob o nome da Blue Guild. Eu trabalhava com o Comitê de Gestão de Proteção Continental, os Inquisidores Hereges do Vaticano e outros grupos, mas os dois primeiros não tinham os mesmos interesses que eu, então foram excluídos. No fim, se me perguntassem quem merecia ter a maior parte, eu diria o partido de Rafael, eu e depois o Vaticano. As coisas ficaram complicadas. O Vaticano ficaria satisfeito em possuir a masmorra vazia e limpa, pois era um símbolo religioso. As coisas vão ficar loucas. No entanto, isso significava que o grupo de Rafael teria posse da masmorra. Claro, o dono da masmorra não necessariamente possuía todos os tesouros. No entanto, não era como se eles não recebessem nada, mas estava escrito no contrato que as recompensas seriam dadas com base nos níveis de contribuição. Honestamente, não era um grande problema porque já estava confirmado que o grupo de Rafael teria uma recompensa muito maior, já que eles eram donos da masmorra. O problema era que era o grupo do Rafael que receberia as recompensas. O antigo partido do bebê não poderia assumir o controle da situação quando muitos grupos poderosos já estavam fazendo alarde. Seu poder e reputação cresceram significativamente, mas havia um motivo para serem chamados de Partido do Guerreiro da Espada Sagrada. Eles não sabiam nada além de lutar, eles não podiam fazer nenhum trabalho administrativo, e também não tinham experiência em resolver questões como esta. Tudo o que eles têm são seus corpos. Eles também nunca haviam se envolvido em uma questão política como essa. O grupo do Rafael era apenas um grupo que gostava de aventuras. O desejo de viajar deles era tão forte que não precisavam de uma casa de guilda. Eles viajaram por todo o continente sem pensar em questões complicadas como lucros e propriedade. Um grupo como o deles era fácil de dominar, então eu tinha certeza de que as pessoas viriam até eles como se fossem presas. Por isso estava esperando por você. Você é o cardeal honorário do Vaticano e ajudou o grupo do Rafael a descobrir a masmorra. Em outras palavras, você está na posição perfeita para mediar. Como santo do sacrifício e da luz, você não é apenas simbólico, mas também tem justificativa para mediar, disse Lei Jin. Achei que o comandante Jin ia ajudar, mas estava errado. Ele deve estar chateado. Tenho certeza que ele quer pegar uma parte do negócio, mas ele só observa a situação como se protestasse em silêncio. Lei Jin acrescentou. Ele sempre foi assim. De qualquer forma, tenho certeza de que eles estão em uma situação desesperadora, disse Rafael. É claro. Ele nem veio te visitar, né? Lei Jin perguntou. Pensando bem, ela está certa. Falando do diabo. Mestre da subguilda, o Sr. Rafael está aqui. Não tive escolha a não ser olhar para Ji Noona. Perguntei baixinho se podia deixar Rafael entrar na sala de reuniões. Diga para ele entrar. Quem tem um pouco da cérebro vai chegar logo, de qualquer forma, disse Lei Jin. Por favor, deixe-o entrar, ordenei. Rafael parecia realmente abatido ao entrar na sala de reuniões. Agang. Rafael murmurou. Parece que ele tem sofrido muito. Eu não consegui visitá-lo. Fico muito feliz que você esteja seguro, Jung, disse Rafael. Por que ele perdeu tanto peso? Você ouviu o que aconteceu, né? Desculpa. Se eu era um pouco mais esperto, isso não teria acontecido. Rafael murmurou. Olha essas olheiras. Ele parecia bem por fora, mas era só isso. Parecia estar sob a maldição de um poderoso mago negro. Era como se sua alma tivesse se corrompido, e ele sentia uma sensação indescritível de dúvida sobre si mesmo. Não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido para ele ser jogado no vórtice da política quando nunca esteve envolvido com política em toda a sua vida. É só que... Rafael fez uma pausa. Tentei fazer o meu melhor. Eu não queria causar problemas. Mas não deu certo. Como eu pensava, continuou Rafael. Sim, eu entendo tudo. O que você pode fazer? Embaralhando as águas, evitando o cerne da questão e falando bobagens como se fosse verdade. Não, eles nem precisavam ir tão longe. Rafael não conseguiria fazer nada se alguns grupos se unissem e os oprimissem.
O que ele poderia fazer em uma sala de reuniões quando todos ergueram suas espadas contra ele? Ele apenas gaguejava e pedia para eles se acalmarem. Você trouxe os registros da última reunião e os pedidos de cada guilda, certo? Perguntei. Sim, Jung. Não sei se tem as informações que você procura. Mas Marian trabalhou duro nisso, respondeu Rafael. Sacerdote Milagre Marian. É bem óbvio. Ter muitos dados não significa necessariamente que seja algo bom. Então por que isso é tão pesado? Marian devia achar que organizava bem os dados, mas para esse tipo de relatório, cada guilda tinha seus próprios padrões e regras. Listar tudo só não foi útil o suficiente. O relatório foi mal feito por um novato que nunca teve vida em uma guilda. Está realmente bagunçado. Os registros das reuniões eram ainda piores. Houve pessoas que se manifestaram mesmo sem ter o direito, e muitas delas ignoraram diretamente o moderador. Era verdade que o partido de Rafael era facilmente influenciado, mas havia pessoas que ignoravam procedimentos e maneiras básicas. Claro, não podia culpá-los por isso. Eu faria o mesmo se estivesse no lugar deles, afinal. Na verdade, era natural que eles agissem assim. Havia um motivo para as masmorras serem colocadas em leilão. Mesmo que pequenos grupos ultrapassassem seus limites ou recrutassem mercenários para limpar uma masmorra, ainda assim acabariam como o grupo do Rafael. Os fracos seriam despedaçados e comidos pelos fortes. O mundo sempre foi assim. Os outros que participaram da reunião devem ter ficado muito frustrados. Não pedi ajuda para não virar um problema. E todo mundo parecia tenso com isso. Disse Rafael. A solução que eles encontraram na reunião recente foi enviar 2 membros de cada guilda e fazê-los se juntar ao grupo do Rafael. Claro, houve muitas reclamações por causa das manchas. Leiji interveio. E a guilda dos mercenários vermelhos? Perguntei. O mestre da guilda dessa guilda na verdade se aposentou. Então o Sr. Shoyong que compareceu em seu lugar. Mas ele também é inexperiente em política. E parece que nossa Yeonjong decidiu ficar quieta. Sabe aquele diálogo óbvio que vai ser dito? Estou tentando evitar isso antes, respondeu Lei Jin. Que diálogo? Perguntei. Isso é demais. Claro, entendemos de onde você vem. Mas não participamos da expedição só para assistir às 3 grandes guildas de Lindeu levarem todos os itens assim, respondeu Lei Jin. Eu sabia. Isso é demais. Claro, entendemos de onde você vem. Mas não participamos da expedição só para assistir enquanto as 3 grandes guildas de Lindeu levam todos os itens assim, disse um dos membros da expedição, repetindo após Gino Averbum. Claro, reconhecemos as conquistas das 3 guildas, mas é um fato inegável que devemos receber o que merecemos, disseram eles. Não confirmamos por meio deste incidente que o continente ainda está sob ameaça. A taxa de mortalidade na Federação, na União e no Reino dos Outros está disparando neste momento. Tudo porque as guildas pequenas e médias de lá estão em grande necessidade de pessoas e equipamentos. Para resolver a distribuição desigual de poder em todo o continente, a distribuição dos itens precisa ser justa. Tudo isso para tornar o continente um lugar mais seguro. Que diabos esse desgraçado está falando? O que você acha do estado atual do continente, Padre Lei Kyong? Alguém perguntou. Como assim? Não pude evitar ranger os dentes. Regressor Instruction capítulo 1022, Limpeza, 5. Eu realmente sabia que eles iam discutir. Eles conseguiriam o mundo inteiro com apenas algumas palavras, então seria mais estranho se não tivessem dito nada. Cada um tinha seus próprios problemas, e provavelmente todos achavam que haviam lutado uma guerra que colocava suas vidas em risco. Naturalmente, eles querem uma recompensa justa ou algo mais do que isso. Sim, uma compensação justa parece ótimo. Não estava dizendo que os membros da expedição não mereciam ser recompensados. Era verdade que nosso Yunsung, Eihanona e Ayan desferiram o golpe final, mas se não tivéssemos feito a invasão como grupo de expedição, ninguém saberia ao certo como as coisas vão acabar. Não parecia um grande problema agora que tinha acabado, mas houve algumas vezes em que quase perdi a vida. Eu não tinha certeza sobre os outros, mas o comandante Jin, que estava sentado ali com uma carranca, entenderia do que eu estava falando. Esse ataque foi um sucesso porque o grupo de expedição deu tudo o que tinha. Todos, inclusive os membros nomeados, usaram toda a magia e resistência para transformar a invasão em um sucesso. Como prova, o cabelo de alguns magos até ficou branco pelo esforço. Eles ainda sofriam com os efeitos da expedição, mesmo já tendo se passado muito tempo desde então.
Era verdade que eu observava essa situação com mente aberta porque precisava haver espaço para negociação, dependendo das contribuições deles. No entanto, fiquei realmente irritado ao ouvir um homem com aparência de peixe falar sobre algo absurdo. O que acha do estado atual do continente, Padre Lake Yong? Como assim? Na verdade, ele não parecia hostil. Era verdade que ele parecia um peixe, mas não havia nada de estranho nessa natureza ou hábito único. Um revolucionário cauteloso? Por que ele não estava sendo cauteloso agora? Acredito que você vai entender, Padre Lake Yong, disse ele. Entender o quê? Com licença, mas posso falar um pouco mais? Por favor. Dê uma olhada no espelho da deusa, disse ele. Pode falar. Eu te dou permissão, disse. Obrigado, pai. Alguém sabe o que esse gráfico significa? Ele perguntou. Vi um mapa do continente. O mapa mostrava o país sagrado e democrático, a federação, a união, a república, a união das outras raças e outras nações neutras como laios. Eu não fazia ideia do que o gráfico significava, já que nada estava escrito nele. Mas um país sagrado e democrático era o mais alto, seguido pela República e depois pela Federação. Presumi que o gráfico mostrava desigualdade entre as nações que ele mencionou antes. O gráfico seguinte foi invertido, o país sagrado democrático era o mais baixo, então presumi que significava a taxa de mortalidade ou de feridos. Comparado ao país sagrado democrático e a República, a taxa de mortalidade da Federação era extremamente alta. Imagem. Teríamos que verificar se os dados eram reais ou não, mas provavelmente eram reais. Eu não tinha certeza sobre a União, mas todos sabiam que a Federação havia perdido sua capacidade de funcionar como uma nação adequada. A capital e as cidades dentro da Federação não estavam na melhor situação. Ser jovem de novo. O homem com aparência de peixe falava usando sua paixão como motivo para suas ações. Eventualmente, ele ganhou confiança para falar diante de nós. O primeiro mostra o desequilíbrio entre as nações, e o segundo mostra a taxa de mortalidade. Como pode ver, a taxa de mortalidade da Federação e da União é. Eu já podia deduzir o que ele ia dizer, mas suas palavras valiam a pena ser ouvidas. Acredito que o Santuário Aconchegante do Santo Toupeira é a primeira masmorra baseada na história do continente, mas não me surpreenderia se isso acontecesse de novo. O país sagrado e democrático estava no meio desse fenômeno estranho. Se não fosse pelo grupo do Rafael e pelo padre Lake Leong, teria acontecido um fenômeno de quebra de masmorra, explicou. Você consegue imaginar o que teria acontecido se não fosse pelo país sagrado e democrático? Teríamos falhado em nossa tentativa inicial de limpá-la, muito menos de conquistá-la. Haveria muitas baixas. A Federação, a União, algumas partes da República e algumas nações neutras estão enfrentando uma séria escassez de mão de obra, recursos e armas. Existem menos de 10 guildas capazes de fazer uma expedição completa, e muitos aventureiros talentosos estão sendo forçados a sair para as ruas ou como mercenários. Este é o estado atual das pequenas cidades que estão sendo negligenciadas neste momento, continuou. As pessoas que se mudaram recentemente para lá se tornaram derrotistas, e nenhuma das políticas do governo consegue confortar esses aventureiros. A ordem pública está em seu ponto mais baixo de todos os tempos, e a desigualdade está criando novas desigualdades. Tenho certeza de que todos vocês sabem que isso está piorando, acrescentou. Claro, estou ciente da política de apoio aos aventureiros do Comitê de Proteção da Gestão Continental e das políticas de bem-estar das pequenas cidades, mas a dura realidade é que isso simplesmente não é suficiente. Acredito que a era da guerra e rivalidade acabou, Padre Lake Yong. Por meio do incidente da 27ª invocação da Legião, da Guerra dos Deuses Exteriores, do incidente do continente da masmorra e do Santo Toupeira no Santuário Aconchegante, provamos que o continente pode se unir. Temos nossa própria personalidade única, mas a humanidade provou que podemos dar mãos quando há uma ameaça. Por isso acredito que não podemos mais negligenciar isso, disse ele. As pequenas cidades da Federação e da União estão morrendo. Muitos estão passando fome e sangrando. Agora, devemos olhar para trás, não para frente, disse ele. O continente deve unir forças e enfrentar a nova ameaça que pode surgir em nosso caminho. Acredito que essa reunião é o primeiro passo para alcançar isso, acrescentou. Ele fala muita besteira. Eu entendia porque ele reclamava comigo, mas não entendia porque ele incluía fotos de crianças famintas na Federação e aventureiros sofrendo pelo fracasso de sua expedição.
Não tenho dúvidas de que este é o começo, disse ele. Basicamente, ele quer que a gente apoie mais eles. Fazia sentido, mas por que ele está dizendo tudo isso agora? Ele poderia ter pedido ao Comitê de Gestão de Proteção Continental para realizar uma reunião ou expressar suas queixas por meio das muitas agências do comitê disponíveis. No momento, deveríamos estar falando sobre a distribuição de lote baseada em contribuições. Senti que o homem com aparência de peixe estava falando besteira, pois ele não conseguiria a recompensa que queria se a distribuição fosse baseada em contribuições. Eu tinha certeza que essa era a razão pela qual ele sugeriu que pensássemos em nível nacional. Não era da minha conta se ele tinha um grande plano ou não, mas era inegável que ele estava fazendo algo estranho ali. No entanto, era compreensível. Ele provavelmente achava que tinha boas chances de sucesso, já que eu era famoso por ser tendencioso em favor dos fracos. Se um Sungou e Hanon estivessem aqui, ele não conseguiria dizer coisas ridículas. Eu estava do lado da luz, então tive que tomar cuidado com minhas palavras e reações. Isso é, murmurei sem expressão. Agi como se não soubesse do que ele estava falando e como se eu não tivesse percebido a situação das pequenas cidades até agora. Claro, lancei um olhar furtivo para Jin Cheong. Por favor, faça isso. Me ajuda só desta vez, Cheong-Ying. Eu sei que você está chateado, mas me ajuda um pouco. Droga, por favor. Eu realmente queria dar um soco por fingir que ele não podia me notar, mas tive que mandar sinais para ele. Estou com dor há muito tempo. Você deveria saber, já que me visitou uma vez. Por favor. Estou realmente exausta, mentalmente. Por isso me escondi. Você ouviu a situação da Ji Inoona, né? Sobre como eu tenho lutado. Por favor, diga a eles no meu lugar, guerreiro. Você também cometeu erros e eu realmente cuidei da República desta vez. Você vai mesmo me ignorar assim? E foi quando eu o ouvi falar. Que ridículo. O quê? O que você? Eu disse que é ridículo, repetiu Jin Cheong. Esta é uma reunião oficial, comandante Jin Cheong. Eu sei que você é o herói das sombras, mas fazer comentários assim, tudo o que fiz foi dizer a verdade. O país sagrado e democrático e a república não são seus pais. Estamos fornecendo ajuda humanitária, mas isso é feito por compaixão. Não somos obrigados a limpar a bagunça que você fez, seu. Jin Cheong interrompeu o homem com aparência de peixe. Que refrescante. Essa é a relação entre nações e grupos. Você sabe quanto o país democrático e a república estão pagando ao Comitê de Gestão de Proteção Continental para ajudar todos vocês? Vocês estão falando toda essa bobagem sem saber quanto a república tem pago anualmente para sustentar vocês. Sua posição atual e as qualificações que você tem para poder vir aqui. Isso não pertence só a você, acrescentou Jin Cheong. Comandante Jin. A taxa de mortalidade dos aventureiros ou a épica história do continente que logo vai começar ou seja lá o que for, não é o que importa. Isso é algo que vocês precisam resolver. Esse não é nosso trabalho, continuou Jin Cheong. O continente pode passar por um desastre maior. Pense nisso. Se um fenômeno estranho ocorrer em uma pequena cidade da Federação, podemos criar uma nova organização sob o nome do Comitê de Gestão de Proteção Continental. E quanto à equipe de resposta a crises, essa organização rastreia fenômenos anômalos e os trataria. Alguém mais vai ter que pagar o orçamento. Mas se o continente realmente está em perigo, então é necessário, sugeriu Jin Cheong. Você está sugerindo que temos uma organização independente que pode enviar tropas para outras nações a qualquer momento. Você realmente acha que aqueles com influência no continente, exceto nós, vão ficar parados e deixar isso acontecer? Esse não é um método realista, argumentou o homem que parecia um peixe. Não sei o que você quer que a gente faça. Não vejo muita diferença entre as pessoas corrompidas da Federação e você. Você está dizendo que quer uma recompensa. Não é verdade? Jin Cheong perguntou. Esse Ying não deve se importar com a imagem dele. Jin Cheong teve que parar de falar com respeito porque achava que o cara não merecia respeito. Olhei ao redor e notei algumas pessoas claramente na oposição. Os membros do país sagrado democrático pareciam não se importar nem um pouco, enquanto a União e a Federação adotaram uma postura de esperar para ver. Apesar disso, eu tinha certeza de que eles achavam que a porção da torta era pequena, pois torciam discretamente pelo peixe. Infelizmente, Jin Cheong foi direto demais, deixando-os sem palavras e envergonhados. Se quisessem algo, precisavam abrir mão de algo em troca.
As guildas e grupos da República não ficariam parados deixando isso acontecer. Nesse momento, um jovem da República levantou a mão. Não tenho nenhuma objeção quanto à distribuição dos itens. Realmente. Eles desistiram de muitas coisas. Tenho certeza de que sabemos o quanto a Guilda Azul sacrificou. Então se os itens foram distribuídos apenas com base em contribuição. O jovem parou antes de continuar. Foram a Federação e a União que não foram atenciosas, mas acho que deveríamos tirar um tempo para discutir o que o Skiat da Federação nos contou, sugeriu. Olhei para Jin Cheong para questionar se o jovem realmente era seu subordinado. Perguntei por que seu subordinado estava dizendo coisas estranhas sem sua permissão, mas ele virou o rosto como se dissesse que o jovem não tinha nada a ver com ele. Que diabos? Não era só ele. Algumas pessoas do país sagrado democrático e de outros lugares pareciam concordar com o comentário do peixe anteriormente. Na verdade, parecia que estavam torcendo por ele. Eu não conseguia entender a decisão deles. Eu sabia que havia muitas pessoas que simplesmente entrariam na onda, mas simplesmente não conseguia entender por que concordavam com as palavras do peixe. As palavras do peixe eram equivalentes a ajudar os outros em troca de abrir mão do que podia obter. Assim realmente existem no continente. Eu não fazia ideia. E foi aí que um certo pensamento surgiu na minha cabeça. Esses desgraçados. Por favor, pare, comandante Jin. Além disso, senhor Skiat. Por favor, pare aqui. Acho que estamos ficando muito tensos aqui. Então acho melhor continuarmos isso amanhã. Sim, pai. Sim, por favor. De jeito nenhum esses. Não pode ser. A nova ameaça que o continente poderia enfrentar algum dia. É eles. Eles devem estar falando de mim. Eu não tinha certeza, mas tinha a sensação de que alguns deles concordavam secretamente. Eles devem estar pensando que eu posso me tornar a nova ameaça ao continente. Talvez Kim Il-sung estivesse certo. Nesse ponto, não tive escolha a não ser pensar de verdade. Regressor Instruction capítulo 1023, Limpeza, 6. Lin Chikyong deve ter causado um impacto enorme. Eu estava no processo de melhorar minha imagem, mas minha primeira aparição ao público certamente deixou uma forte impressão. Era natural que pessoas sensatas ficassem desconfiadas de Lin Chikyong. O continente era pró-Lei Kyong. Isso era verdade para o país sagrado democrático, a República, Laos e a União dos outros. Também tive uma conexão com muitas pessoas influentes. Aqueles dentro do meu domínio se sentiam confortáveis e relaxados, mas os que assistiam a poucos passos estavam desconfiados de mim. Se Lin Chikyong despertasse novamente, o continente conseguiria lidar com isso? A suspeita que começou com uma simples pergunta levou a outra pergunta. Quando saísse do controle, eu teria que bolar um plano contra isso. Os seres transcendentais deste continente estavam sob minhas mãos e pés, e não hesitariam em se sacrificar por mim. O espadachim do pôr do sol, o arquimago e a deusa vermelha da guerra estavam tão obcecados por mim que não conseguiam pensar direito. Era um fato que fez muitas pessoas influentes ficarem de olho em mim. Parece que mandar todo mundo ficar quieto deu errado. É compreensível porque eles foram orientados a ficar quietos apesar do caos. Investigar o incidente imediatamente seria o certo a se fazer. Mesmo que os inquisidores hereges não fossem os responsáveis pela investigação, precisávamos seguir o protocolo, pois obviamente havia algo errado. A decisão foi definitivamente estranha aos olhos deles. Se Lin Chikyong descesse novamente, o continente certamente seria destruído. Os peixes da Federação e os jovens provavelmente pensavam assim. Provavelmente achavam que precisavam unir forças para se preparar para o pior cenário possível. Lin Chikyong não era a única razão. Eles achavam que não podiam mais ficar parados vendo o continente ser controlado por apenas uma pessoa. Se eles estivessem imaginando o despertar do monarca da luxúria e do sono eterno dentro de mim, essa situação ficaria ainda pior. Se o monarca da luxúria e do sono eterno realmente estivesse escondido dentro do santo da luz, não, se minha aparência atual fosse só um disfarce. Eu não fazia ideia de como interpretavam o monarca da luxúria e do sono eterno, mas tinha a sensação de que estavam tratando como se fosse a versão sombria de mim. Eles me viam como o vilão final que havia escravizado o espadachim do pôr do sol usando minhas excelentes habilidades oratórias e hábito único. Eles me viam como alguém forte o suficiente para colocar Bahamut em um sono eterno. Se eles assumiam que o monarca estava consolidando seu poder enquanto aguardavam o momento certo para atacar, então era natural que ficassem desconfiados de mim.
Eles acreditavam que o monarca usaria seus poderes e atacaria tanto a Federação quanto a União primeiro. Achei que talvez estivesse me adiantando demais ao fazer essa suposição, mas tive a sensação de que havia algo maior aqui, maior do que eles terem receio de uma ditadura devido ao sistema centralizado do continente. Claro, não era como se eu estivesse falando sem nenhuma evidência aqui. Minha suposição foi comprovada pelo fato de que o peixe falou um monte de bobagens e algumas pessoas concordaram com ele. Então, vamos entregar o item lendário, Arco de Mitril do Caçador Heregimanco, para a Guilda C&C da Federação, anunciei. Claro, posso estar errado, então preciso confirmar as coisas primeiro. Por favor, fale se alguém tiver objeções, eu disse. Sem objeções aqui, desde que a união das outras raças esteja de acordo, alguém respondeu. E você, Sr. Elias? Perguntei. Sim, Sr. Lei Yong. Se pudermos ter uma parte maior do cadáver do monstro, tudo bem. Para ser honesto, ninguém sabe como lidar com isso direito além dos anões. Elias respondeu. Se não houver outras objeções, entregaremos o arco de Mitril do Caçador Heregimanco para a Guilda C&C, anunciei. E aquele do Elias é tão lento de raciocínio. Estúpido. Por algum motivo, Elias apoiava a Federação, e sorria satisfeito como se não tivesse nada a ver com isso. Achei que talvez ele tivesse feito algum tipo de acordo com os peixes da Federação, mas ela não era do tipo que faria algo assim. Acho que ele só quer me impressionar. O Santo da Luz estava incomodado com o fato de a Federação estar sendo alienada, então ele tentava mostrar que me apoiava como representante da União. Desgraçado. Não importa o que você faça, não vou deixar você ficar com a Ijin, droga. Claro, não era como se a União estivesse sofrendo danos. Como tinham artesãos anões, pegar um monstro de alto nível era mais benéfico do que pegar um item. Os anões seriam os que trabalhariam duro, mas os anões gostavam de criar coisas desde o começo, então isso era irrelevante. Elias poderia ajudar o grupo marginalizado, melhorar sua imagem e me ajudar, que estava pisando em terreno por causa das figuras influentes do país sagrado democrático e da república. Aos olhos dele, isso era matar dois coelhos com uma cajadada só. Se você quiser algo, por favor, me diga, Sr. Elias. O arco do caçador Heregimanco. É um item que deveria ser devolvido à união dos outros. Eu disse para ele. Está tudo bem, Padre Lei Yong. Agradeço a intenção, mas você não precisa se preocupar comigo, respondeu Elias. Mas, tudo bem, ele me interrompeu. Fiquei irritado com o sorriso caloroso dele. Provavelmente diria a Ijin que a união dos outros sofreu algumas perdas pelo futuro do continente. Ele na verdade não sofreu nenhuma perda. Como mencionei antes, a adaga do chefe de justiça Calix será entregue à Guilda do Cisne Negro, anunciei. Obrigada, Padre Lei Yong, disse Park Yeon-joo. Desculpe por não ter cuidado melhor de você, senhorita Park Yeon-joo, pedi desculpas. Agradeço a consideração, padre, disse ela. A Guilda do Cisne Negro levou 4, a Guilda dos Mercenários Vermelhos levou 5, e a Guilda Azul levou 6. As outras guildas de médio porte em Lindell pegaram 2 itens cada. A Invocadora de Névoa Sheonkong pegou 3, e a Atiradora Ilhan levou 2 itens. Pequenas guildas e grupos pegavam um item lendário ou 5 itens épicos. Jin Cheong, que estava no centro da República e era o representante da guilda e dos clãs da República, pegou 22 itens. Tenho certeza de que ele vai distribuir como achar melhor. Além disso, os representantes da República levaram cerca de 3 a 6 itens lendários. A união dos outros, que havia fornecido suprimentos anões e teve um desempenho razoável, levou mais de 10 itens. O próximo livro de feitiços será entregue à Guilda Post Malone, informei. Obrigado. As coisas estavam indo muito bem. Eu cuidei da federação e distribuí os itens de forma bastante justa. No entanto, eu estava prestes a enfrentar um problema. Os itens míticos, o cajado de espera do arcebispo Dractaris e o escudo da tristeza e desespero do templário Bahamut serão entregues à Guilda Azul, anunciei. E o item mítico, a adaga da teia de aranha do templário Simon, será entregue ao representante da República. O fio de teia de aranha do templário Simon será entregue à Guilda do Cisne Negro, disse. O item mítico, a preciosa rosária de amizade e respeito do Gen Templário, será entregue ao grupo de Rafael, acrescentei. O martelo do desespero do Templário Vulcamus será entregue à Guilda dos Mercenários Vermelhos, disse. Eu não podia dar esses itens de graça,
Cajado do arcebispo Dractaris, mítico, um cajado usado por Eras pelo arcebispo Dractaris do templo subterrâneo. O cajado estava em suas mãos todos os dias, inclusive durante suas orações a Lúcifer, São Altânio e os sacerdotes da profecia. O cajado comum tem absorvido o poder sagrado de Dractaris, transformando em uma relíquia sagrada e sagrada capaz de empunhar o poder daqueles que ele respeitava e em quem tinha fé. Aumenta o poder sagrado do portador em mais 20. Concede ao portador a habilidade mítica. Sacerdotes de Dractaris. Sacerdotes de Dractaris convocam sacerdotes para lutar pelo portador. Dura 1 hora. Sacerdote da profecia. Sacerdote da profecia. Estou esperando por você. Vou esperar até você me encontrar. Esse cajado iria para Eeone, escudo da tristeza e desespero do templário Bahamut, mítico, o escudo pessoal e arma secundária do herói do passado distante, um templário do templo subterrâneo, o profeta carmesim e um semideus. O herói do passado distante é um espadachim que raramente usa escudo. No entanto, um incidente chocante o levou à loucura, e ele abandonou todas as armas, virando as costas para tudo em que tinha fé. Ele abandonou sua grande espada capaz de matar um semideus e seu capacete que podia desviar qualquer ataque. Por algum motivo, ele não abandonou esse escudo. Talvez o escudo tenha um significado simbólico, mas a razão é, em última análise, desconhecida. O escudo escolherá seu mestre. Eu não consegui protegê-lo, mas um dia, algum dia, esse escudo iria para o nosso Deokegu. Era inegável que o cajado de espera do arcebispo Dractaris era um cajado incrível. Além disso, o porco era definitivamente a melhor escolha para o escudo, pois certamente aumentaria sua força. O problema era a reação dos outros. Nada mudou comparado à situação anterior, quando o peixe falava um monte de bobagem. Alguns itens lendários foram dados à Federação, mas havia um motivo para os itens míticos serem míticos. Se o portador tivesse boa sinergia com um item mítico, aventureiros de nível lendário teriam um gostinho de como era ser um transcendente. Se quisessem enfrentar o monarca da luxúria e do sono eterno, era natural babarem por esse item. E daí? Vou dar isso para nosso porquinho. Se houver outras objeções. Bem, parecia que queriam dizer algo, mas não podiam dizer nada por causa do clima. Eu tinha certeza de que queriam uma distribuição justa dos itens da lista de desejos, mas não podiam me mandar distribuir o mítico de forma justa. É porque eles não fizeram nada, afinal. Como mencionei antes, a distribuição dos itens é baseada em contribuições para evitar problemas. Vou perguntar de novo. Se houver alguma objeção, posso falar alguma coisa? Pode falar, mestre Goldman, respondi. Entendo dar um item mítico à Guilda dos Mercenários Vermelhos por participar da incursão do arcebispo Dractaris e contribuir muito na invasão dos Templários Bahamut. Também entendo dar um para a Guilda do Cisne Negro por liderar as missões e lutar contra o Templário Simon. Também entendo dar um para o grupo do Rafael por descobrir a masmorra e atrair com sucesso o Templário Bahamut. Também entendo dar um item mítico ao comandante Jin Xiang da República para liderar a operação e o grupo de expedição. Claro, também entendo dar um item ao espadachim do Pôr do Sol, que teve um papel importante na derrota do Templário Bahamut, disse o mestre Goldman. Ok, eu disse. Admito que as conquistas do espadachim do Pôr do Sol são tão extraordinárias que ninguém pode ser comparado a ele, mas... Mestre Goldman fez uma pausa. Continue, eu disse. A invasão Bahamut teria sido impossível se as outras equipes de expedição não tivessem nos ajudado, Padre Lake e Yong. Na verdade, a operação para atrair Bahamut os esgotou completamente. O sucesso dessa operação foi todo graças ao sacrifício e esforço dos outros membros da expedição. O mestre Goldman parou. Sim. Basicamente. O redator do Sunset já realizou muito, mas acho que é meio injusto usar isso como motivo para dar a ele 2 míticos. Não, não era isso que eu quis dizer. É só que o espadachim do Pôr do Sol já reivindicou as botas do espírito Geok, e era um item semi-mítico. Mestre Goldman explicou. Você está dizendo que a performance do espadachim do Poente do Sol não é digna de 2 itens míticos? Perguntei. Isso não é o que eu quis dizer. Contudo, eu acredito. Vale a pena discutir isso. Respondeu o mestre Goldman. Não precisa disso. Entendo o que você está tentando dizer, mestre Goldman. Pensei nessas coisas e concluí que dar a eles botas do Spirit Belk um item mítico é uma boa ideia, expliquei. Então, o restante.
O escudo da tristeza e desespero do Templário Bahamut é uma recompensa pelas minhas conquistas e contribuição, disse a ele. Tinha certeza de que ninguém se oporia, pois todos sabiam o quanto eu havia contribuído como comandante da expedição e Santo da Luz. Algumas pessoas aqui pareciam como se eu as tivesse traído. Eles devem ter pensado que eu ia dar de graça. Nem precisei mencionar que usei o convite para viajar ao passado. Se minhas contribuições fossem calculadas como comandante-geral da expedição, eu teria mais do que apenas um item mítico. Como bispo honorário do continente, minha missão é cuidar da paz e segurança do continente, mas... Fiz uma breve pausa antes de continuar. Também sou o submestre da Guilda Azul. Eu estava sendo meio ganancioso, mas sempre fui um santo altruísta pronto para sacrificar tudo sem receber nada. Então essa foi a primeira vez que decidi reivindicar o que merecia. Regressor Instruction capítulo 1024, Limpeza, 7. Eles seriam se recusassem a mudar suas atitudes aqui. Eu entendo. Eu só. Mestre Godman fez uma pausa. Eu. Cometeu um erro, Padre Leikleone, disse o mestre Godman. Dê 1 centímetro para alguém, e ele vai tirar 1 milha. Eu estou. Sinto muito. Não sei o que dizer. Mestre Godman murmurou. Está tudo bem, mestre Godman. Será que... Responda a sua pergunta. Se tiver mais perguntas, não quero continuar sendo rude, e na verdade estou envergonhado. Não acredito que esqueci de considerar suas conquistas, pai, interrompeu o mestre Godman. Pelo menos você tem cérebro. Vou te dar 60 pontos de 100. Não vou te esquecer. Eu estou. Realmente desculpe, pai, disse o mestre Godman. Você não precisa se desculpar tanto, mestre Godman. Se não há outras objeções, o cajado de Dractaris e o escudo de Bahamut serão distribuídos para a Guilda Azul, anunciei. Eles não podiam dizer nada. As pessoas do mesmo grupo que os peixes pareciam querer dizer algo, mas não queriam repetir o erro do mestre Godman. Eu fiz mais do que o suficiente para cuidar de vocês. Você não concorda? Senti que eles estavam pensando em uma forma de negociar depois que as recompensas fossem distribuídas, mas não havia como fazer isso aqui. Eles não podiam dizer nada sobre os itens míticos que seriam distribuídos para minha guilda, e tudo isso foi por causa das minhas conquistas. Eles não tinham direito de me impedir, e também não tinham direito de questionar por que eu queria os itens míticos. Eles poderiam forçar e me pedir, mas eu poderia facilmente pará-los agindo como se não pudesse dizer para protegerem minha imagem. Enfim, fiquei aliviado. Eles devem estar pensando que a palavra sacrifício é a única palavra no meu dicionário porque eu não fiz nada além de fazer sacrifícios esse tempo todo. Eu queria mostrar para eles. Quero mostrar a eles que também tenho desejos e necessidades. Foi até engraçado como eles tinham esquecido minhas conquistas na distribuição de recompensas. Considerando minhas ações ao descer a este continente como santo da luz, era compreensível que eles entendessem errado, mas... É uma pena que existam tantas pessoas que só pensam em si mesmas. Eu era grato pelas pessoas que me olhavam com um olhar confuso, como o mestre Godman. Aquelas pessoas não tinham feito nada de errado. Eles ficaram apenas surpresos com minhas ações inesperadas, já que eu sempre tinha desistido da minha parte da recompensa até agora. Não senti nenhuma hostilidade deles. O problema eram os ingratos. Eu estava falando dos desgraçados rudes que pareciam questionar minha decisão. Eles pareciam que eu não entendia a posição deles, e também pareciam decepcionados comigo. Eles realmente são sem vergonha. As pessoas aqui eram influentes. Claro, era inegável que os aventureiros da Federação e da União eram fracos em comparação ao país sagrado e democrático, mas eram considerados fortes dentro de seus respectivos grupos. Se é que as estatísticas médias desses aventureiros eram baixas. Mas provavelmente estão vivendo como reis nas pequenas cidades. Guildas como as 3 principais guildas de Lindel eram incrivelmente raras. Não havia guildas como elas que pudessem se ajudar e seguir em frente juntas. Cidades livres tinham uma guilda ou clã que representava sua cidade e, obviamente, tinham um poder absoluto em cada cidade. Era muito provável que essas pessoas tivessem provado um pouco do poder doce. Na pequena cidade deles. Eu não teria dito nada se você tivesse usado esses poderes doces para dar o exemplo. Nunca recebi um relatório dizendo que uma santa ou santa havia aparecido na Federação ou na União. Pessoas como eles geralmente eram conhecidas por nomes como Santo dos Abandonados. Eu nunca tinha ouvido falar de pessoas salvando os menos favorecidos sacrificando-se,
Nem qualquer história comovente. Pessoas como você são as piores. Forçar os outros a cederem quando você mesmo não abriu mão de nada. Eles tentavam criar movimentos progressistas à sua maneira. Eles também faziam trabalho de assistência social, mas eu tinha certeza que o que faziam não era nada impressionante. Eu reconheço vocês se fizerem metade do que eu. Além disso, parei. Sim, Padre Lei Kyong. Gostaria de pedir sua compreensão antecipadamente. Parei de novo. Sim. Que tal? Deixando a federação. Limpar a masmorra sozinho. Gostaria que a federação cuidasse da manutenção depois também, sugeri. Ah, claro. O Comitê de Gestão de Proteção Continental e os Inquisidores Jesus supervisionarão, acrescentei. Kelg. Você está sugerindo que entreguemos isso para a empresa da federação? Perguntou um dos membros. Isso mesmo, respondi. Eu realmente fiz o meu melhor ao meu alcance. Quanto mais posso desistir? Quem falou agora foi o cara sentado à esquerda de Jin Cheong. Não consegui lembrar o nome dele, mas era conhecido por ser o ajudante de Jin Cheong. Ver que ele falou tão descaradamente sem a permissão do comandante Jin significava que ele era uma pessoa confiável. Desculpa, mas posso te dar minha opinião sincera? Ele perguntou. Claro, respondi. Antes de começar, gostaria de dizer que não tenho intenção de menosprezar a federação, disse ele. Sei que o padre Lei Kyong fez essa sugestão por bondade do coração, mas pessoalmente, estou preocupado se a federação conseguirá lidar com esse trabalho. Como todos sabem, a federação está bem. Ele fez uma pausa. Ele está certo. O santuário aconchegante do Santo Toupeira não é uma masmorra comum, então acredito que, após discussões e reuniões suficientes, esse não era um trabalho comum. Como ele disse, se fosse uma masmorra pequena, não importaria quem cuidasse da limpeza, mas o templo subterrâneo era basicamente como uma grande cidade. Era questionável se a federação tinha mão de obra e recursos para isso. Ele disse que não tinha a intenção de menosprezar a federação, mas obviamente estava menosprezando. Do ponto de vista de um terceiro, essas pessoas provavelmente estavam enojadas com a federação. A federação carecia de habilidades e mão de obra, e seu desempenho não era exatamente notável. Eles também não forneceram recursos decentes. Eu tinha certeza de que as pessoas estavam irritadas porque lucravam de graça, já que o cardeal honorário simpático e inocente teve pena delas. Sim, isso é basicamente um negócio. Estávamos falando sobre limpar uma masmorra do tamanho de uma grande cidade. Na verdade, pode ser maior que uma grande cidade. Basicamente, eu estava dando a eles um projeto de grande escala na cidade ou nacional, sem nenhuma condição. É assim que se cria empregos. Uma empresa especializada sozinha não seria suficiente, então começariam a contratar pessoas, e o país sagrado democrático pagaria por seus serviços. O pagamento iria direto para o cofre das grandes e pequenas cidades da federação. A economia da federação melhoraria a passos largos. Se eles acabassem encontrando itens enquanto cuidavam da masmorra, conversavam sobre a contribuição ou algo assim e reivindicavam a posse de alguns itens. A federação estava com falta de ouro, então seu povo teve que assumir trabalhos mercenários para alimentar a nação. Minhas palavras agora estavam basicamente declarando que eles eram os vencedores de um prêmio máximo, e o pote era ainda mais bom porque eles também eram responsáveis pela manutenção da masmorra. Os números do país sagrado democrático pareciam desconfortáveis. As guildas de médio porte pareciam desapontadas porque queriam tomar esse negócio para si, mas não conseguiram expressar sua decepção diante de mim. E se você deixar isso conosco? Vamos dar o nosso melhor. O homem que se levantou e fez uma reverência era um homem de meia idade com barba, e não o peixe que falou bobagens no início da reunião. Vamos mostrar que somos capazes, acrescentou. As pessoas ao redor dele se levantaram e também se curvaram. Vamos mostrar que conseguimos, Padre Lei Kyong. Se você deixa com a gente. Essa é a reação que eu espero. Apesar de se levantarem e se curvarem para mim, pareciam nervosos porque os outros poderiam desaprovar minha sugestão. Por isso decidiram dizer algo quanto antes. Não havia como eles deixarem passar essa oportunidade, pois era a única forma de sua nação prosperar. Por favor, levante a cabeça. Precisamos da aprovação dos outros. Eu disse. Nós imploramos, disse o homem de meia idade. O que devemos, por favor, Padre Lei Kyong? Ele gritou.
Nem leva um minuto para tornar alguém leal a você. Ele já é leal a mim. Não tive escolha a não ser olhar para Jin Cheong. Eu olhava como se estivesse pedindo para ele concordar comigo. Concordo, disse Jin Cheong, levantando a mão. É uma ótima ideia, pai. Se faltarem mão de obra e recursos, a união dos outros fornecerá apoio, disse Elias, assentindo calmamente. Ele concordou comigo porque queria se aproximar de mim. As palavras dele significavam que a maioria basicamente concordava com minha sugestão. A Guilda dos Mercenários Vermelhos. A Guilda do Cisne Negro também concorda com a Guilda Azul, disse Park Yeon-joo. Todo mundo. Estou emocionado. Também peço que façam o melhor possível, pessoal, disse, levantando-me. O santo do sacrifício e do avivamento então pediu sua compreensão. Consegui convencê-los usando suas emoções, mas não precisava realmente convencê-los. Afinal, eu tinha pessoas em quem podia confiar. As pessoas que votaram sim aqui não lucrariam imediatamente, mas o cardeal honorário do país democrático, símbolo do continente, e o submestre da Guilda Azul lhes devem um favor. Acreditei que havia algumas pessoas aqui que achavam melhor isso do que limpar a masmorra. Afinal, eu não era alguém que esqueceria a bondade dos outros, e sempre retribuiria a bondade da mesma forma. Pepa Lake Yeong. Por favor, façam o seu melhor, pessoal, eu disse. Bem, já que você disse assim. O homem de meia-idade murmurou. Como membro do país democrático. Não temos escolha a não ser seguir suas ordens, disse alguém em seu acampamento. Isso é para a federação. Algumas pessoas diziam coisas que nem queriam dizer. Alguns suspiraram como se não tivessem outra escolha. Se esse é o seu desejo, nós vamos seguir. No geral, senti que a edição foi tratada de forma linda. Claro, os detalhes ainda seriam discutidos depois. Notei algumas figuras influentes se aproximando dos membros da federação para tentar pegar uma fatia do bolo. Eu não tinha a intenção de impedir que eles buscassem ajuda ou contratassem subcontratados. Como iriam abordar a limpeza dependia totalmente deles. Obrigado, Padre Lake Yeon, disse o bandido barbudo enquanto chorava. Não esperava que um homem da idade dele chorasse tão facilmente. Obrigado. Seus companheiros não eram tão diferentes assim. O peixe me olhou como se tivesse tomado uma decisão. Padre Lake Yeon, disse o peixe. Ah, sim, Sr. Skiat. Eu respondi. Você tem um momento? Perguntou o peixe. Como é? Tem algo que preciso te contar, disse ele. Só preciso de um momento. É muito importante, pai, acrescentou. E deve ficar tudo bem se for só por um momento. Eu disse. Sr. Skiat, eu disse. Sim. Você sabe jogar xadrez? Perguntei. Regressor Instruction capítulo 1025, limpeza, 8. Não sei como. Mas por quê? Skiat perguntou. Eu não gosto muito quando o clima está sério. Jogar xadrez enquanto conversamos vai facilitar um pouco para conversarmos. Você também não vai precisar se preocupar com formalidades. Respondi. Acho melhor conversar em um ambiente mais confortável. Não é bom tratarmos nossa conversa como uma extensão da reunião. Entendi. Agradeço, disse Skiat. As mesmas palavras teriam significados diferentes dependendo da interpretação. Seria melhor para ele se conversássemos enquanto jogássemos xadrez em vez de falar sobre a limpeza da expedição. Ele atrairia menos atenção da imprensa e dos membros da Guilda Azul. Uma reunião não oficial é muito melhor. Não precisaríamos registrar isso no registro de reuniões, e eu tinha certeza de que era isso que ele queria, então isso foi bom para ele. Mas muita gente nos notou. A reunião havia terminado, mas a sala de reuniões estava agitada porque algumas pessoas tentavam obter algum lucro com a federação. Algumas pessoas também notaram Skiat se aproximando de mim. Alguns se sentiram desconfortáveis com a cena e franziram a testa, mas não o impediram de verdade. Tudo porque eles podiam simplesmente se convidar se parecesse que íamos fazer uma festa do chá. Infelizmente, perguntei a Skiat se ele sabia jogar xadrez ou não, o que significava que eles não teriam motivo para participar da nossa conversa. Eles sabiam que eu estava sendo atencioso com Skiat, e seria rude da parte deles tentar entrar na nossa conversa apesar disso. Senti que eles tinham ficado mais hostis com os peixes, pois estavam preocupados com a possibilidade de Skiat me esfaquear pelas costas. Obrigada pelo trabalho duro, pessoal, disse. Posso visitá-lo em particular da próxima vez, Padre Lake Yeon? Perguntou o homem barbudo. Claro.
Você pode me visitar quando quiser. Vamos tomar chá e aproveitar a companhia um do outro. Ah, acho melhor eu te convidar para a festa do chá que vai acontecer em breve, sugeri. Ah, sério? Um convite para o seu chá. Já estou ansioso por isso. Será uma honra de família, respondeu o homem barbudo. Talvez eu devesse ter te convidado antes, comentei. Ah, só fico feliz que você tenha considerado me convidar. Tenho certeza de que minha filha vai ficar muito feliz. Ela vai estrear em breve. Mencionou o homem barbudo. Estreando em uma festa do chá tão trivial. Eu disse. Não é uma festa do chá trivial se for sua festa do chá. Já consigo imaginar os sorrisos nos rostos dos meus filhos, disse o homem barbudo. Ah, naturalmente, conversei com quem estava indo embora e me despedi deles. Muito obrigado por hoje, disse. Eu deveria ser quem agradeceria a você, Padre Lei Kyong. Você não faz ideia do quanto fiquei tocado. Pelo seu coração caloroso e pelo fato de que você está priorizando o continente. Eu não quis dizer essas coisas. Ah, comandante. Eu gritei. Padre Lei Kyong, disse Jin Cheong. Você está voltando para a República? Perguntei. Isso mesmo, respondeu Jin Cheong. Por que você não fica mais um pouco? Eu sugeri. Tenho tarefas que preciso cumprir. Peço desculpas, disse Jin Cheong. Não acredito que você vai voltar tão cedo. Eu disse. Um dia vou arranjar tempo para visitar a Guilda Azul, disse Jin Cheong. Você prometeu, eu disse. Claro. Fingi que era próximo de Jin Cheong, e a reunião finalmente acabou. Depois de um tempo, começamos a sair. Skiat me encarou em silêncio o tempo todo. Então, eu disse. Sim, Padre Lei Kyong. Acho melhor irmos para o meu quarto, sugeri. Sim, senhor, respondeu Skiat. Também não esqueci de avisar os funcionários da guilda. Tenho um convidado, então, por favor, certifique-se de que ninguém nos incomode. Sim, senhor. Eu estava pronto para conversar. Claro, não esqueci de mostrar a ele minha vida comum como mestre da subguilda e cardeal honorário. Mostrei a ele minha vida como um humano comum, e não como o cardeal honorário que manda nos funcionários da guilda. Peguei um tabuleiro de xadrez e conversei casualmente com ele. Também servi chá e lanches para ele. Era uma rotina familiar. O quarto estava limpo, com móveis e itens luxuosos e antigos, mas eu parecia deslocado em tudo isso. Servir meu próprio chá era algo que os plebeus faziam, e parecia que eu não era ganancioso ou materialista. Era como se a Guilda Azul tivesse fornecido tudo isso para me ajudar a manter minha dignidade, em vez de dizer que eu queria tudo isso. Que tipo de chá você gosta? Perguntei. Eu não. Realmente gosto. Tomando chá. Skiat respondeu. Você é um caso perdido. Então vou recomendar um para você, disse. Eu agradeceria, disse Skiat. Um tabuleiro de xadrez foi colocado sobre a grande mesa. O chá e nossos lanches estavam na mesa lateral. Movi uma peça silenciosamente, e ele sentiu antes de mover a peça de xadrez. Não estávamos jogando com a intenção de vencer. Jogar xadrez não era importante para ele. Ele tinha vindo aqui para me dizer o que queria, então eu tinha certeza de que ele estava pensando muito naquele momento. Primeiro de tudo, Skiat disse. Sim. Em nome da Federação. Gostaria de agradecer por fazer tudo o que pode por nós, continuou Skiat. Isso mesmo. Comece me agradecendo primeiro, mas é meio estranho, não é? Você não é o representante da Federação, afinal. Não é nada. Eu deveria ser quem agradeceria a você, Sr. Skiat. Sei que as pequenas cidades da Federação estão enfrentando dificuldades, mas nunca consegui confirmar de verdade. Muitas pessoas ficaram desconfortáveis porque suas palavras não se encaixavam muito no tema da reunião. Mas entendo por que você decidiu fazer isso, disse. Obrigado então. Pode me dizer por que pediu uma reunião privada? Perguntei, interrompendo-o. Já fiz o suficiente para resolver os problemas que você mencionou. Isso é. Skiat fez uma pausa. A pobreza e as dificuldades do povo da Federação foram resolvidas dando a vocês a licença para a masmorra. A distribuição igual que você mencionou também foi resolvida com o item lendário que você recebeu. Se precisar de mais alguma coisa, fique à vontade para me contar, eu disse. Esse nível de bondade tinha que ser considerado uma doença. Até eu acho que estou sendo muito burro. Provavelmente não havia outra pessoa tão legal quanto eu. Itens lendários eram tão valiosos que era difícil convertê-los em ouro. Claro,
Havia muitos desses itens no mercado agora, então seu valor havia caído significativamente, mas ainda eram extremamente caros. O projeto de manutenção da masmorra era bom para eles, mas os itens dados à Federação. Esses itens vão ajudar na expedição deles. Basicamente, os problemas que os atormentavam pelo fato de não poderem invadir uma masmorra ou caçar monstros tinham sido resolvidos antes. A Federação certamente cresceria tão rápido quanto uma bola de neve rolando, mas eu sabia por que ele queria essa reunião. Ele quer mais. Eu não fazia ideia do que ele queria. Mas provavelmente queria saber quem eu estava apoiando. Pensando bem, você é da pequena cidade de Ohio. Eu mencionei. Sim. Ainda estou a faltar, mas gerencio a pequena cidade de Ohio. Claro, os habitantes também estão me ajudando, disse Skiat. Entendi. Sua posição não era ruim, mas também não era exatamente a melhor. Se ele quisesse se tornar parte dos superiores da Federação, certamente poderia se tornar um. No entanto, havia uma grande cidade bem ao lado de Ohio, então ele provavelmente achava que Ohio era pequena demais para realizar seus sonhos. Se ele quisesse estar no centro da política da Federação para reformá-la, então precisaria de conexões e da ajuda de alguém famoso. Te dou 50 pontos. Não é ruim, mas também não é bom. Provavelmente sentia que o bandido barbudo havia levado o crédito por sua contribuição. A apresentação foi feita por ele, mas a contribuição foi dividida entre o centro e as principais cidades ao redor. Ou será outra coisa? Você quer ter um item de nível mítico só para você? Você está realmente preocupado com o continente. Você quer mudar o continente. Você realmente achava que alguém deveria manter Lynch Kyong sob controle. Você veio apostar comigo com algum grande plano. Você pediu uma reunião privada comigo porque quer realizar a revolução que tem em mente. Skiat ficou olhando silenciosamente para o tabuleiro de xadrez. Ele estava suando, e eu conseguia ver através dos pensamentos dele. Eu tinha certeza de que ele sabia o quão difícil era para um governante de uma cidade pequena ter uma reunião privada comigo. O cardeal honorário adorável e santo era um homem tolo e bondoso, mas apesar disso, Skiat provavelmente se sentia à beira de um penhasco. Uma palavra pode mudar tudo. Não tem como, né? Eu já tinha dado várias dicas. Um homem tola e bondoso e um santo que vivia sua vida pelo continente. Eu estava me sacrificando a ponto de parecer uma tola, mas parecia que ele não conseguia encontrar nenhum traço de Lynch Kyong em mim. Skiat tinha apenas uma escolha, e era explicar exatamente o que havia acontecido, já que eu havia esquecido alguns dos eventos durante a expedição. Skirt queria me fazer sentir desconfiada de mim mesma. Ele queria criar um grupo totalmente novo que não fizesse parte da Guilda Azul, da Guilda dos Mercenários, da Guilda do Cisne Negro, do Comitê de Gestão de Proteção Continental e do País Sagrado e Democrático. Ele queria me tornar um inimigo meu. Skiat soou confiante ao dizer, é sobre o santuário aconchegante do Santo Toupeira. Como é? Você sabe. O que aconteceu lá? Perguntou cuidadosamente. E foi então que uma sombra apareceu atrás dele. Kinri. Skiat provavelmente queria me contar sobre a verdade sombria e oculta. Esses três devem ter se revezado para me vigiar. Kinri tirou sua adaga, e ela tinha um olhar frio, diferente de uma garotinha como ela. Antes que Skiat pudesse terminar a frase, uma adaga foi pressionada contra seu pescoço, mas não havia buracos em seu pescoço. O que você está fazendo, Kinri? Perguntei. Eu perguntei. O que você está fazendo? Repeti. Você está tentando executá-lo porque ele quebrou o contrato. O peixe caiu da cadeira e agarrou seu pescoço. Ele parecia incrédulo. Se eu não tivesse parado ela, a cabeça dele já estaria rolando no chão. O peixe também sabia que quase havia perdido a vida. Kinri percebeu a triste verdade mais uma vez. Ao ver meu olhar reprovador, suas mãos tremeram e ela saiu correndo chorando. Ela não vai contar para Insung se souber o que é bom para ela. Senhor Lei Kyong. Skiat continuou a tagarelar sem parar sobre o monarca da luxúria e do sono eterno. Bum! Houve um barulho ensurdecedor, e alguém entrou na sala com os olhos vermelhos, parecendo extremamente irritado. Normalmente sorriria feito um bobo, mas agora parecia um demônio. Sua carranca era tão profunda que distorcia seu rosto de um jeito horrível. Não pude deixar de me perguntar se ainda estava encarando o cara que eu conhecia. Sim, ele era nosso porco, Park Deok-gu. Kinri decidiu ligar para ele em vez de Kim Sung. Foi você, disse Park Deok-gu. Deok-gu, espera. Eu disse.
Seu ingrato. Você. Ingrato. Como? Você poderia fazer isso? Para nosso Ingnin. Como ousa? Como ousa? Park Dae-ok-gu gritou. O que há de errado com ele? Você é pior que uma fera. Park Dae-ok-gu acrescentou. O que há com você? O que está acontecendo? Você. Seu desgraçado. Park Dae-ok-gu rugiu. O punho enorme de Park Dae-ok-gu acertou o rosto do peixe, e um barulho grotesco de estalo ecoou. Regressor Instruction capítulo 1026. Limpeza. 9. O que está acontecendo? Aconteceu tão rápido que não consigo impedi-lo. O que há de errado com ele? O que houve? Bum! O peixe foi lançado contra uma parede. Antes que pudesse gritar, Park Dae-ok-gu agarrou sua cabeça e o jogou contra a parede novamente. Houve um estalo alto, mas o rugido de Park Dae-ok-gu foi alto o suficiente para abafar aquele som. Ele xingava e chorava ao mesmo tempo. A cena era tão bizarra que me perguntei se estava olhando para o Park Dae-ok-gu que eu conhecia. Sua voz era completamente diferente da voz habitual, e ele era tão dominador que o peixe não conseguia fazer nada além de cobrir seu rosto com as mãos. Espera aí. Ah! Skiat gritou. Parece que nosso Dae-ok-gu ficou mais forte. Achei que nosso porco só sabia ser atingido, mas na verdade ele era bem forte. Ele havia crescido muito. O peixe tinha uma classe do tipo guerreiro, mas ele não conseguia revidar. O peixe era um DPS típico de combate corpo a corpo com atributos equilibrados. Suas habilidades e atributos eram excelentes. Além disso, ele precisava ser um aventureiro épico ou superior. Caso contrário, ele não teria alcançado suas alturas atuais. Se ele fosse mais próximo de lendário do que de épico, superaria Park Dae-ok-gu, mas não era o caso aqui. Técnicas de espada, artes marciais e habilidades eram inúteis contra um tanque com resistência extremamente alta. Havia uma diferença enorme nas estatísticas, então os ataques de Park Dae-ok-gu eram extremamente prejudiciais para ele, apesar da baixa força do primeiro. Um soco bastou para deixar Skiat à beira do coma, e o soco que veio depois devia dificultar a respiração de Skiat. Eu tinha certeza de que ele já tinha perdido os dentes também. Ele estava coberto de sangue porque Park Dae-ok-gu ainda o socava. Como? Você poderia fazer isso? Seu desgraçado. Seu ingrato. Park Dae-ok-gu gritou. Ah! Ah! Skiat gritou. Você merece morrer. Você não sabe de nada. Park Dae-ok-gu continuou. Tosse. Você não devia ter falado besteira quando não sabe de nada. Você realmente precisava fazer isso. Por quê? Para se sentir melhor consigo mesmo? Seu desgraçado. Você está se sentindo melhor agora, hein? Kelg. Seu desgraçado sujo, perverso e vergonhoso. Park Dae-ok-gu gritou. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Skiat estava usando toda sua energia para resistir aos socos do porco. Eu me sinto meio melhor. Sim, se você vai socá-lo, é melhor se esforçar com tudo. Não tenha misericórdia. Eu me sentia dividido. Uma parte de mim queria continuar assistindo, enquanto a outra parte queria impedi-lo. Se pudesse, mandaria a alma de Skiat para Benigua, mas vai ser ruim se ele acabar morrendo aqui. Obviamente, eu precisava parar o Park Dae-ok-gu, então decidi puxá-lo para longe. Park Dae-ok-gu levantou o punho para bater na cabeça de Skiat, mas eu me movi rápido e envolvi meus braços em volta da cintura dele, puxando-o para longe. Dae-ok-gu. Park Dae-ok-gu. Chamei o nome dele desesperadamente, mas ele estava tão imerso que não conseguia me ouvir. Você. Seu desgraçado. Você merece morrer. Nosso Ingnin. Ele passou por tantas dificuldades. Ele lutava tanto. Ele tem lutado, mas você. Por que você está chorando? Park Dae-ok-gu não conseguiu se controlar e caiu em lágrimas. Você está agindo como se fosse você quem está levando uma surra. É se salvar. Ei, ele pode até morrer desse jeito. Acho que ele está realmente tentando matar o cara. Skiat se contorcia de dor, e ele nem conseguia mais pensar em resistir. Ele parecia um peixe em terra. Ele não pode morrer aqui. Ele não pode. Preciso enviá-lo de volta como exemplo para os outros. No fim, não tive escolha a não ser me agarrar ao braço de Park Dae-ok-gu. Park Dae-ok-gu não me percebeu, então voei para longe quando ele desferiu o punho. Acabei rolando no chão. Rolei dramaticamente para garantir que ele me notasse, e funcionou. Ah! Park Dae-ok-gu exclamou. Ah! Yungnin.
Yungnin. Park Dae-ok-gu disse. Eu precisava ser firme com ele. Eu não podia ser legal com o cara que ultrapassou os limites. Saia, eu disse. Minha voz séria preencheu o quarto silencioso, e até me surpreendi com o quão fria soava. Fui ver como estava Sukiyaki antes de olhar para Park Dae-ok-gu. Como esperado, Park Dae-ok-gu me olhava incrédulo. Parecia que ele finalmente tinha voltado a si. Ele havia lançado o santo do sacrifício rolando no chão e espancado o peixe até sangrar. Eu? Só. Gaguejou. Eu disse para sair, seu porco. Eu pedi. Eu só, seu desgraçado. Quem mandou você bater nele? Já te disse para bater em pessoas de quem não gosta. Perguntei. O que foi isso? Você acha que eu cuidei de você para fazer algo assim? Nada mais importa para você agora que ficou mais forte. Você se sente melhor depois de invadir meu quarto e agir como quis? Você não se importa mais com nada. Eu o repreendi. Fiquei feliz com o que ele fez. Sinceramente, eu mesmo queria socar o peixe. Estou me sentindo melhor graças ao porco. E ele? Ele. Park Dae-ok-gu murmurou. Eu também ouvi o que aconteceu. Não entendo por que isso foi mantido em segredo desde o começo. Mas como? Como você pôde agir assim? Toda vez. Eu reclamei. Park Dae-ok-gu ficou em silêncio. Ele devia estar envergonhado demais para sequer pedir desculpas. Ele sabia o que tinha feito, afinal. Como ousa bater no meu convidado? Claro, era verdade que Sukiyaki havia quebrado o contrato, mas o contrato não dizia nada sobre ser forçado a comer sanduíches de punhos ao quebrar o contrato. Kinri brandindo sua adaga provavelmente foi uma decisão da Guilda Azul como um todo, e eu tinha certeza de que o contrato que foi divulgado ao público era diferente. Basicamente, Park Dae-ok-gu tinha feito algo ruim. Felizmente, consegui evitar que isso virasse uma grande notícia porque eu tinha influência sobre a imprensa, mas a notícia de Park Dae-ok-gu espancando o gerente de Ohio até ficar em polpa causaria problemas políticos. Park Dae-ok-gu não era exatamente um indivíduo político, mas era inteligente o suficiente para saber disso. Se ao menos a surra não fosse tão severa assim, a vida política de Sukiyaki iria chegar ao fim sozinha porque quebrar um contrato não era uma questão que pudesse ser resolvida facilmente. No entanto, Park Dae-ok-gu havia se solto, então Sukiyaki agora tinha motivo para fazer escândalo. De qualquer forma, não importava muito. Eu ia acabar com o peixe, de qualquer jeito. Eu já tinha plantado as sementes, e teria sido ótimo se Park Dae-ok-gu não tivesse batido nele. Bem, isso já tinha acontecido, então o mínimo que eu podia fazer era garantir que Sukiyaki não morresse pelas mãos de Park Dae-ok-gu. Além disso, Park Dae-ok-gu também não tinha desculpa para agir de forma tão implacável. E isso. Lancei um olhar desapontado para Park Dae-ok-gu. Recebeu uma pilha de decepção ao invadir a sala como um bandido, e recebeu outra pilha de decepção por agir de forma tão violenta. Você ainda é o Dae-ok-gu que eu conheço. Você é mesmo o mesmo porco que eu conheço. Você não estava agindo como um porco agora há pouco. Você não tem problemas de controle de raiva, tem? Não tive escolha a não ser continuar agindo como se estivesse decepcionada com ele. Eu só estava preocupado com você. É. Mais importante. Park Dae-ok-gu fez uma pausa. E ele. Park Dae-ok-gu gaguejou. Você. Parei. Você me decepciona. Sério. Eu disse. Park Dae-ok-gu chorou. Cheira. Não chore. Por que você está chorando? Saia, eu disse. Então ele não conseguia se mexer. Eu disse para sair. Seu porco. Gritei. Fiquei meio mal dele quando vi parado ali enxugando as lágrimas. Eu me sentiria desconfortável em sair assim. Na verdade, eu não podia sair assim tão fácil. Ao contrário dele, eu precisava continuar fazendo meu trabalho. Primeiro, eu precisava checar se Sukiyaki ainda estava vivo. E derramar um pouco de poder sagrado sobre ele. Quando terminei, tive que chamar um padre. O porco apenas ficou ali parado com a cabeça baixa. O sangue ainda apinhava de suas mãos, e a cena me incomodou. Eu tinha certeza de que ele não estava machucado por causa do atributo de resistência extremamente alto, mas... Kelg. Ah, isso está realmente me incomodando. Me dê sua mão, eu disse. Peguei um frasco de poção da minha bolsa e derramei sobre a mão dele. Ei! Desculpa. Park Dae-ok-gu murmurou. Não faça isso da próxima vez, eu disse. Mas ainda assim. Ei, escuta. Também não conte para o Nunsung, e certifique-se de cair e não conte para ninguém o que aconteceu.
Você sabe por que estou agindo assim, né? É porque eu não quero que isso vire um grande problema, eu disse a ele. M. Massingham. Sobre o que aconteceu durante a expedição Bahamut. Isso foi, sim, eu sei. Não é nada demais, né? Eu interrompi. Isso mesmo. Não foi nada demais, então não se preocupe. Não sei o que ele te disse. Mas realmente não era um grande problema. Não é algo com que você precise se preocupar, e agora acabou. Estou dizendo que você não precisa se preocupar ou carregar os fardos sozinho. Você diz que não é nada demais, mas entrou aqui e ficou louco. Isso faz sentido? Tudo bem, obrigado, eu disse. E também, me desculpe. E, só não faça isso de novo da próxima vez, então deixe este lugar comigo e vá descansar, o interrompi. Eu cuido disso, então você vai cuidar da Henri, eu disse. Mesmo que você fique aqui, não há nada que possa fazer. Pelo menos, saia, ordenei. Ele finalmente percebeu e saiu do quarto silenciosamente. Ah, droga. É realmente uma bagunça. Senti como se tivesse sido atingido por um tornado. O Skiat inconsciente à minha frente me deixou com uma alegria extrema, mas não pude demonstrar porque Park Deokegu e Kinri estavam espiando pela porta entreaberta. Suspirei e mostrei minhas costas. Meus ombros tremiam, como se eu estivesse lidando com minhas emoções tumultuadas. Estou sofrendo assim por causa de vocês. Sim, vocês dois, Iri e Park Deokegu. Apenas atores experientes podiam atuar de costas para o público. Depois de enxugar minhas lágrimas, abri o canal de comunicação. Benigoa. Traço. Benigoa. Hã? Ah. Eu estou aqui. Lei Kyong. Eu só estava cuidando do trabalho que se acumulou. E por que você está me ligando? Me empreste sua lança. Traço. Sabe, a lança. O que você está usando como decoração? Me empreste. Hã? Hein? A lança. Meu. Lança? Por quê? Como assim, por quê? Eles vão encontrar sua relíquia durante a limpeza da masmorra, e espero que encontrem daqui a 30 dias. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.